Nos últimos tempos, uma dúvida tem surgido na cabeça de muita gente. A igreja vai passar pela tribulação? Esse assunto é tão sério que não pode haver sombra de dúvida. E você, está preparado para a tribulação? Te convido a assistir com atenção esse vídeo, onde o Bispo Jorge traz esclarecimento e orientação à luz das Escrituras. Bom vídeo! Queridos, graça e paz, Deus abençoe a você, obrigado por você ter chegado ao nosso canal e com certeza, se você está me vendo, é porque você chegou até a nós. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação. Hoje eu quero falar acerca da volta de Jesus. A Bíblia fala pela Bíblia, né? A Bíblia, ela comunica ela mesma. Então, é por ela que a gente vai estudar. Então, hoje eu vou falar acerca da volta de Jesus. Vou usar a Bíblia, né? Vou usar alguns meus escritos aqui, algumas coisas, e vou compartilhar com vocês alguns textos, tirando as dúvidas, dentro daquilo que eu posso entender, daquilo que Deus tem me revelado, né? De forma que eu possa ajudar você. Então, eu queria já de antemão olhar os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ver que os três evangelistas, eles vão falar a mesma coisa. Só que eles vêm de ângulos diferentes. Mateus 24, do versículo 29, nós vamos aprender alguma coisa. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós vamos ler agora o evangelista Marcos, né, no seu capítulo 13. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o último evangelista que eu mencionei, que é Lucas. Lucas, capítulo 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção
se aproxima. Glória a Deus, aleluia. Você vê que os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam a mesma coisa. Agora, interessante é que nenhum desses evangelistas aqui, em nenhum momento, é falado de um arrebatamento secreto, ou seja, de um súbito arrebatamento. E outra questão aqui, que não se fala da sua segunda vinda pela metade. Só há duas vindas. A primeira já foi concluída. Foi concluída há quase 2000 anos atrás. Já foi concluída, porque Jesus já veio, já cumpriu lá aquela semana de Daniel, que é as 62 semanas, quando o ungido viria e seria morto, né? O que falta agora é justamente a última semana. E essa semana, que é a última semana de Daniel, que é a 70ª semana, ela não será vinda em duas partes, como muitos estão apregoando aí. Não existe. Jesus não vai vir no arrebatamento secreto, aí leva a igreja e depois volta de novo. Aí são 3 voltas. Não existe 3, existe 2. É o que Jesus está mostrando aqui. O texto é bem claro. Eu vou ler até esse de Lucas de novo, né, para a gente ter uma visão melhor. Olha o que Lucas vai falar. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aí é o que vai falar no verso 27. Então, ou seja, aí se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder ou a acontecer, exultai, alegrai-vos e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, se as coisas já começam a acontecer, Jesus está falando justamente que vai haver o quê? Antes da sua vinda. Olha só, vai haver o quê? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações, homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que virão, os poderes do céu serão abalados. Aí diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Aí ele vai dizer, ora, ao começar essas coisas a suceder, ou seja, depois dessas coisas, não é arrebatamento secreto. Então, eu quero falar algumas coisas aqui que são muito importantes. As Escrituras não revelam em nenhum lugar que a volta do Messias é dividida em duas partes. Ela não menciona essas duas partes. Então, como eu já falei, ela menciona a primeira vinda, já aconteceu, e falta a segunda vinda. Isso é muito importante, irmãos, para a gente adentrar mais um pouquinho acerca da sua volta, de como ela se fará e o que acontecerá antes da sua volta. Vamos analisar isso. Então, não é duas etapas. Uma oculta, anterior à tribulação, que é o que se pregam a questão do arrebatamento secreto, né? Arrebatamento secreto. E outra visível após a tribulação. Pelo contrário, a palavra determina que duas vindas, como eu já falei, uma concretizada
aproximadamente 2000 anos, e a outra ainda por vir. Há um texto lá em Hebreus 9:27 que eu queria compartilhar com os irmãos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ou seja, a primeira vinda, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E aí concordam justamente com os 3 evangelistas que o Senhor dará ordem aos seus anjos e ele vai reunir dos 4 cantos da terra todos os seus escolhidos. Então, não tem 3 vindas. Existe 2. Uma já aconteceu e outra está para acontecer. Mas antes que venha a segunda vinda, muitas coisas vão acontecer. E é isso que a gente precisa estudar. Então, vamos caminhar por aí. Então, vamos lá. Paulo nos revela que o arrebatamento, ele ocorrerá ante a última trombeta. Isso é muito importante. Ante a última trombeta, ou o soar da última trombeta. O Mestre, o Senhor Jesus Cristo, revelou que por ocasião da sua vinda em glória, logo após a grande tribulação, haverá toque de trombeta. Vamos ver lá em Mateus? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha a trombeta. Agora nós vamos fazer uma comparação com o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, olha aí, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Glória a Deus. Olha aí a Bíblia falando, vai ter toque de trombeta. Jesus está falando que haverá o ressoar da trombeta. E o apóstolo Paulo concorda que haverá o chofar celestial vibrando. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a questão da trombeta, né? Sobre o chofar, que a trombeta na realidade não é só toque de... O toque é fala, o toque é decreto, e a gente precisa entender isso. Quando a trombeta vibrava em Israel, tocava, a trombeta estava falando, a trombeta estava dando direção, a trombeta declarava a hora de guerra, a trombeta falava que era hora de parar, a trombeta dizia que era hora de seguir. Então, trombeta na Bíblia é fala, é Deus falando, é decretos, é a última palavra de Deus. Deus está comunicando algo. Isso é muito importante. Então, vamos analisar mais além um pouquinho. Então, o que diz aí? Então, Paulo nos fala que será após o toque de trombeta. Agora, deixa eu falar aqui para os irmãos. Se vai ter a última trombeta, como Paulo está falando, em 1 Coríntios 15, 52, se é a última trombeta, tem que tocar as anteriores. É por isso que muita gente faz muita miscelânea. Meu irmão, tem
que compreender as Escrituras. Havia 7 festas em Israel. Você tinha as festas que estavam incluídas nas 3, que era a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Você tinha a Páscoa, você tinha o ázimo e as primícias. Ou seja, essas 3 estavam praticamente dentro do primeiro pacote. Ou seja, o povo de Israel, quando ia para Jerusalém, eles iam na Páscoa, mas eles pegavam justamente ázimo, né? Porque a Páscoa começava no 14 de Nissan, aí já no 15 até o 21 era a festa do ázimo, do pães ázimo. Já no 18 já era celebrado a primícia, dentro do contexto da Páscoa e dos pães ázimos. Aí eles voltavam para casa, depois, 50 dias depois, que era Pentecoste, eles voltavam de novo para celebrar Pentecoste. Celebrava Pentecoste, voltava, agora já no 7º mês, para celebrar as 3 últimas, que era justamente trombetas, que era o Yom Teruah, a expiação, que era o mais esperado, e por último o tabernáculo. Tem que estudar as festas para entender a que hora estamos no relógio de Deus. As festas é um relógio. Então, as trombetas era muito importante. A festa das trombetas. Porque as festas das trombetas preparava justamente o povo, né, para justamente a festa áurea, que era tabernáculo. A promessa feita aos discípulos, pouco após a ascensão de Cristo, aponta para o seu regresso visível como rei, pousando seus pés sobre o Monte das Oliveiras para derrotar o anticristo. Então, lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver isso, lá em Atos 1, diz assim: estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, da mesma maneira que Jesus subiu, ele vai descer. É isso que está aqui, gente. Agora vamos analisar. Olha o restante do texto. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Ou seja, o que os anjos falaram para os discípulos que viram Jesus ascender aos céus? Varão Galileu, por que vocês estão olhando? Estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está ascendendo aos céus, que é assunto agora nos céus, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ou seja, Jesus desce no Monte das Oliveiras para destruir o iníquo, destruir a besta. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia responde por ela mesma. Vamos continuar a nos aprofundar. Então, a igreja primitiva não tinha qualquer ideia de arrebatamento secreto. Os cristãos primitivos naqueles dias, eles esperavam Jesus naquele momento. Sabia disso? Os cristãos primitivos, eles passavam por tanta perseguição, tribulação diária, porque imperadores como Nero, Domiciano, caçapavam os cristãos. Eles já viviam tribulação. Então, eles tinham em mente que a tribulação era para aqueles dias. Mas era para eles naqueles dias. Muitos deles morreram. Foram lançados no Coliseu.
foram colocados, hasteados em postes, queimando, muitos decapitados. Então, eles viviam espalhados por tudo quanto é canto. Há um autor chamado Benjamin Scott, ele escreveu um livro chamado As Catacumbas de Roma, onde os cristãos, eles se reuniam num cemitério. Porque os romanos tinham ogeirizavam questão, eles tinham um sincretismo dele lá, um negócio de não ir para cemitério. E aí não iam procurar justamente no cemitério. E aonde os irmãos daquela época se reuniam? No cemitério. Para não ser mortos. Era uma tribulação, era uma perseguição daqueles dias. Meu irmão, a igreja foi perseguida durante anos, de gerações em gerações. Agora eu pergunto, por que a igreja não vai passar pela tribulação? Então, o arrebatamento secreto não era pregado pela igreja primitiva. Os apóstolos em nenhum momento, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum deles fala de arrebatamento secreto. Então não tem arrebatamento secreto, irmão. Bispo, o senhor está falando que a igreja vai passar pela tribulação? Sim. Você vê que Jesus vai dizer o seguinte: após a tribulação daqueles dias. Aí ele vai falar, e ele só vai falar da sua vinda e do toque da trombeta, após a tribulação daqueles dias. Ele não vai falar antes, queridos. É a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Se você ler Mateus 24, você lê Marcos lá 14, você Lucas 21, você vai ver a mesma coisa. Após a tribulação daqueles dias. Então a igreja passa pela tribulação. E aí, eu quero voltar na trombeta para dizer para você, queridos, se tem a última trombeta, como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 52, a última, se eu digo que a coisa é a última, eu digo assim, fulano, você é o último. Se ele é o último, é porque tem alguém na frente dele, amados. E se é a última trombeta, tem que haver o toque das outras trombetas. E eu pergunto, aonde está as outras trombetas? Aí, querido, nós temos que ir lá para o livro do Apocalipse, para a gente entender as trombetas de Deus. Vamos lá para o Apocalipse? Ô, glória! O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva, fogo de mistura com sangue, e foram atirados para a terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Olha aí, o anjo toca a trombeta e o que acontece? Meu irmão, toda a erva verde, imagine, meu irmão, 1/3 de tudo que é verde, de tudo que é mata. Imagine a Amazônia, outras florestas, hortos, queimado, destruído. 1/3 é a primeira trombeta. Vamos para a segunda. O segundo anjo tocou a trombeta, e como a grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Olha aí, a segunda trombeta João vê como uma pedra, possivelmente um meteoro, cai no mar, e 1/3 da vida marinha é destruída, é morta. Então, a igreja vai ver tudo isso. A igreja de Jesus vai ver tudo isso. A primeira trombeta, a segunda trombeta. E morrer a terça parte da criação
que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Sabe o que significa isso? Além da vida marinha, meu irmão, iate, navio, transatlântico, tudo vai ser destruído na segunda trombeta. A igreja vai ver isso, vaso. Vamos para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Meu irmão, terceira trombeta vai atingir a fonte das águas. 1/3 das águas impossibilitados de beber. A água vai ser escassa, porque a terceira trombeta foi tocada. A igreja vai ver isso? Vai ver isso. Segura a onda. Vamos para a quarta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. E vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Aí eu pergunto, confere com que Jesus, a quarta trombeta está falando, que haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. E a quarta trombeta vai falar justamente isso. Haverá uma escuridade. O dia se tornará noite. Porque esses astros, tanto o sol como a lua e as estrelas, não vão dar seu brilho. Aí eu pergunto, a igreja vai ver isso, bispo? Vai ver isso. Senão não teria razão de Deus revelar isso para nós. Qual é o sentido se arrebatamento é secreto e a gente não vai ver isso? E Jesus revela. O Apocalipse não foi revelado para ímpio. O Apocalipse não foi revelado para as nações. O Apocalipse de Jesus foi revelado para a igreja. Então a igreja sabe passo a passo do que vai acontecer. Então, quando esses sinais estiverem acontecendo, o que Jesus diz? Erguei vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. E aí, irmão, nós não precisamos da mídia revelar nada. A gente já tem a revelação. Aí o irmão vai dizer ao outro aí, ó, a quarta trombeta, olha o que está acontecendo. Olha a escuridade, olha o sol não dando brilho, olha a lua, olha as estrelas. Aí o irmão falando com o outro e fortalecendo o outro. Fica firme, varão, fica firme, varô, porque Jesus está voltando. Ô glória! É isso. A Bíblia responde a Bíblia, amados. Vamos para a quinta trombeta. O negócio está ficando estreito. Vamos para a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha.
E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol, e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, hein? E foi-lhe dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhe dado que não os matasse, e sim que atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinha coraças, como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos carros e de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinha ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Ou seja, vem 2 trombetas. Essa 5ª trombeta aqui confere com o que o apóstolo Pedro fala lá na sua carta. Vamos analisar. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ou seja, concorda também com Judas. Vamos ver? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, a 5ª trombeta, e quando uma estrela cai do céu e foi-lhe dado a chave do abismo, traz essas feras, esses demônios terríveis que Deus reservou para o juízo dos últimos dias. Esses demônios virão para a terra, porque o poço do abismo será aberto. E esses demônios virão para a terra para atormentar os homens durante 5 meses. Essa é a 5ª trombeta. A 5ª trombeta traz os demônios que estão presos em prisões,
que eles são tão terríveis que eles não estão hoje agindo. Eles estão em cadeias. Mas quando a quinta trombeta toca, esse anjo do abismo, que eu creio que seja o próprio Satanás, que é o Apolion, o Abaddon, ele recebe de Deus, abre o poço do abismo e uma fumaça negra sobe, e os gafanhotos, não é gafanhoto humano, são demônios. E eles têm aparência estranha, eles têm coroa, né? Tem cabelos como de mulher, rosto de homens. Na realidade, eles têm inteligência, eles são sedutores, eles vão fazer uma arruaça na terra. E a igreja vai ver isso? Vai ver, porque os homens serão atormentados. Tem gente que vai querer morrer. Imagina o cara pegando a faca assim, fazendo assim e não morrer. Porque a Bíblia diz que a morte fugirá dele. É tormento. A igreja vai ser perseguida? Vai. Muitos irmãos vão ser mortos? Vai. A igreja vai ver esses sinais? Vai. Mas mais uma vez Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. Oh, glória a Deus! Vamos para a sexta trombeta? O sexto anjo tocou a trombeta, e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta aos 4 anjos, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos, que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaças e enxofre. Por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, tinha cabeça e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelos, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependerem dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. A sexta trombeta libera os 4 anjos, que segundo Apocalipse, segura os ventos, os 4 ventos, e o Eufrates está secando, está secando. O Eufrates é o caminho daqueles que vêm lá do Oriente, aqueles que vêm do nascimento do sol. O que isso está afirmando? Vai haver uma terceira guerra mundial,
Aí alguém diz: bispo, que isso? Vai haver 1/3 da população mundial é morta. 200 milhões é o número da cavalaria. E aqui a gente entende que esses cavalos emitem, fogo. Na realidade, João está tendo uma visão, mas isso é tanques, é armas. Vai sair fogo, mas João está tendo uma visão como de cavalos. São artilharia. Agora vamos para a 7ª trombeta, meu amado. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Já não diz aqui que há de vir, porque assumiste o seu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem o que destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Aleluia! A 7ª trombeta diz: graças te damos, Senhor, porque tu veio para reinar. Aí acontece o arrebatamento, na 7ª trombeta. Queridos, é Bíblia pela Bíblia, queridos. Não inventei nada aqui. Só mostrei para você. A vinda de Jesus, ela obedece alguns protocolos. 2 Tessalonicenses. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Dia do Senhor não é a volta de Jesus. Dia do Senhor é o dia da ira. Se faz uma confusão no meio, mistura dia do Senhor com a volta dele. Não tem nada a ver. Dia do Senhor na Bíblia é o dia da ira. E Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses 5 que nós não fomos destinados à ira. A ira é a taça da ira, que é o dia de Yahvé. 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, apostasia. O que é apostasia? Abandono da sã doutrina, misturada, evangelho misturado. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós estamos vendo um evangelho aí falsificado. Nós estamos vendo um evangelho corrompido. Esse evangelho aí não é o evangelho de Cristo. E esse Cristo que está aí não é o Cristo da Bíblia. É um anticristo, uma anti-igreja, um falso profeta,
Tudo falso. E uma falsa doutrina. Então, o que é isso? Apostasia. Essa misturada toda que tem aí de evangélico, não tem nada de evangelho. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho falsificado, um evangelho light. Tanto que é evangelho light que não quer nem passar em perseguição. A igreja primitiva passou, aí a gente não quer passar. Ah, não, irmão. Jesus vai voltar antes. Não vai, não. A igreja vai enfrentar. É o que diz lá Jeremias, capítulo 30, verso 7. É a angústia de Jacó. E Deus vai purificar. É no deserto que aparecem os murmuradores, os idólatras. E os verdadeiros vão permanecer. Apostasia em primeiro lugar. Segundo lugar, qual é o sinal para a igreja? A manifestação do iníquo, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Quem? O anticristo, a besta. A igreja vai ver a besta. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, e não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora eu pergunto, se a igreja não está, a igreja é arrebatada antes do anticristo aparecer, por que ele vai se levantar se não tem mais igreja? Por que o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus se não tem mais a igreja? A igreja foi arrebatada, como alguns pregam. Então, ele vai se levantar porque a igreja está. E aí ele vai perseguir a igreja. Muitos irmãos nossos vão morrer. Talvez eu não esteja vivo, ou talvez esteja. Talvez eu tenha que consolidar minha fé com a morte. Ou você, irmão. Mas a nossa salvação é garantida. Não é o físico. Jesus diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Mas devemos temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. É, irmão. Glória a Jesus. Deus é bom. Agora vamos ver o caráter desse homem. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Essa palavra detém aí, alguns dizem que é o Espírito Santo. E aí quem tem a visão do arrebatamento secreto vai dizer que o Espírito Santo é que detém. Tem nada a ver, amados. O que na realidade está falando aqui, que o que aguarda é a conjuntura, é o desenho das nações, né? As coisas estão piorando, vão piorar. Por quê? Porque se você ler Apocalipse 13, a besta sai do mar. O que é o mar? O mar é essa coisa, ó, cheia das nações, dos conflitos, dos conluios, né? Desse mar de lama, de corrupção, né? De morte, de terrorismo, de tantas coisas, de mortandade, de peste. No meio dessas coisas todas, aí aparece a besta, o monstro. Claro que é um homem, tá, amados? Para você não pensar que, de repente, é o filme de Jaspion, de Ultraman, que aparecia aqueles monstros, tá? Aí você não é a besta. Não, dentro da visão de Deus, ele é uma besta. Ele é o homem mais terrível. Junta Hitler, junta Mussolini, junta Idi Amin Dada, Saddam Hussein, junta todo mundo e não vai dar esse homem. Esse homem é terrível. Jesus disse que nunca houve tempos como este. Ele será o homem da iniquidade, irmãos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígio da mentira, com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram com a injustiça. Ou seja, esse homem do pecado, a besta, ele vai surgir do meio das nações, nesse caudal de podridão que tem aí no mundo, ele vai sair dessas entranhas. Ou seja, ele sai das nações. Não vou entrar no mérito da questão, mas ele vai estabelecer o seu império. E o seu império são 10 nações. 10 nações estarão sob o controle do anticristo. Eu quero usar um outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, a 7ª, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Ô glória! O que Paulo está falando em relação aos que morreram em Cristo e os que vão morrer na grande tribulação e os que estiverem vivos até lá? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Eles ressuscitam, recebem um corpo de glória, e os que estiverem vivos serão transformados, também recebendo um corpo de glória, e se fundem tanto os que ressuscitam quanto os que estão vivos. E aí Jesus recebe nos ares. Jesus não aparece, não é a segunda vinda. Recebe, recolhe todo mundo, entramos no repouso do Senhor, como diz Hebreus. Aleluia! Recebemos. Aí, meu filho, começa as taças a cair na terra. Mas o que eu quero pontuar aqui é a trombeta. Veja, 1 Coríntios 15:52. Fala da última trombeta. Paulo aqui, 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os que são ressuscitados com os que estão vivos. Ambos, o que ressuscita, recebe corpo de glória. Os que estão mortos são transformados, recebem o corpo de glória, se juntam juntamente com eles.
somos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, ou seja, vai ter gente que vai morrer na grande tribulação, e vai ter gente viva. E aí consolai-vos uns aos outros. Consolai, não, irmãos. É isso. Vai chegar a hora, a trombeta vai tocar, e aí eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão receber um corpo de glória. E nós, tivermos vivos até lá, nós seremos transformados. E juntamente com ele, vamos ser recebidos em nuvens pelo Senhor. E estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, amados. Então, queridos, não existe arrebatamento secreto, irmão. Sem engodo, hein? Sem engodo. É falta do conhecimento. E olha que tem muita gente com a capacidade muito grande. Gente com entendimento. Mais do que o meu. Pregando essas coisas aí. Não existe arrebatamento secreto, não. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum dos apóstolos fala sobre isso. Tem nada a ver. E não vem com a história de Filadélfia, porque te livrarei da hora do que vai ser tentado o mundo, que aí alguém usa muito esse texto. Um será tirado, deixado o outro. Né? Jesus falando, mas Jesus não está falando de arrebatamento secreto. Eu pergunto, quando o dilúvio veio, quem saiu e quem ficou? O justo ou o ímpio? O ímpio, irmão. O justo ficou. Não ficou o justo? Jesus deu exemplo que isso, como assim? Os dias de Noé, nos dias de Ló, quem ficou e quem saiu? Saiu os ímpios, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, ficou Ló. Quem sai é o ímpio, o justo fica. Quem é arrancado primeiro? O joio ou o trigo? Responde, o joio ou o trigo? O joio. O trigo fica. Aí alguém diz assim, não, porque um será separado, tirado do outro, o ímpio vai sair. Dois estarão numa cama, um será tirado, deixado do outro. O ímpio sai, fica o justo. Mas aí, com as falsas doutrinas, prega-se o arrebatamento secreto. Depois dos nossos próximos vídeos, nós vamos falar mais um pouco sobre a volta de Jesus. Vou preparar um vídeo sobre esse homem do pecado, o filho da perdição, do bocão. Por que o bocão? Porque a Bíblia diz que ele tem uma boca escancarada. Ele fala blasfêmia. Ele vai ser um homem da oratória. Ele vai ser um homem, perspicaz. Ele vai ter ele vai seduzir o mundo com seu carisma, mas depois ele vai tirar a máscara. E ele é o próprio demo, ele é o próprio diabo. Que Deus abençoe. Dá um like aí, se inscreve no canal, que a gente vai sempre ter uma mensagem fresca para você. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. E não seja enganado, não seja seduzido. Bíblia pela Bíblia. Nada de teoria e falsas doutrinas.